Oi, pessoal! O vídeo desta semana é sobre citação traduzida de acordo com a nova norma ABNT de citações, que é a ABNT-NBR 10520 de 2023. Eu vou mostrar para vocês como fazer essa citação e a referência no trabalho, que pode ser um trabalho acadêmico, um TCC do tipo artigo científico ou monografia, por exemplo. Uma citação traduzida, de acordo com a norma da ABNT, ela ocorre quando eu trago para o meu trabalho que está sendo escrito em português uma citação de um texto originalmente escrito em outro idioma. Então, pode ser de um texto em inglês, espanhol ou francês, entre outros. Neste arquivo aqui, eu estou escrevendo o referencial teórico do meu trabalho e aí eu quero citar, certo, um artigo que ele está aqui totalmente em inglês, né? Então, eu tenho esse artigo aqui, olha, a gente está vendo que ele está em inglês. Então, eu devo prestar atenção a duas situações aqui. Se eu quero fazer uma citação direta ou se eu quero fazer uma citação indireta. Vamos ver primeiro a citação direta, que é aquela em que você irá copiar para o seu texto a tradução exata, certo, de um trecho desejado. Por exemplo, eu estou aqui com esse artigo em inglês e eu quero colocar esse trecho aqui, que está marcado, no meu trabalho. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou primeiro traduzir esse trecho, porque como o meu trabalho ele está em português, então eu não devo fazer citações no meio do texto em inglês. Então, eu traduzo, coloco o trecho aqui entre aspas, e aí, como eu quero chamar o autor antes da citação, eu vou colocar aqui no início autor, ano, página e depois a expressão tradução nossa ou tradução própria, certo? São as duas expressões que você vai poder usar, né? Sempre que você colocar a tradução exata do trecho, vai ser necessário adicionar essa expressão após a página, certo? Você pode tanto chamar os autores aqui no início da citação, como você pode colocar no final, não tem problema algum. Aqui, pessoal, eu coloquei o sobrenome do primeiro autor, seguido de et al. Por quê? Porque é um artigo que ele tem mais de 3 autores, certo? Então, se o artigo ele tem mais de 3 autores, né, que no caso aqui eu tenho 8 autores, você vai usar apenas o sobrenome do primeiro, seguido da expressão et al., que significa e outros, certo? Então, se tivesse aqui, por exemplo, só 2 autores, eu colocaria o sobrenome dos 2 autores, né? Mas como eu tenho mais de 3, então por isso que eu usei a expressão aqui et al. Se for uma citação mais extensa, com mais de 3 linhas, será uma citação direta longa. Nesse caso, apenas a formatação da citação aqui vai mudar, mas as informações elas serão as mesmas aqui. Você pode colocar o trecho, como você traduziu, né? E aí você vai incluir os autores. No caso aqui, eu tenho 2 autores, certo? O ano, a página e aí a expressão aqui, tradução nossa ou tradução própria. Como eu coloquei tradução nossa aqui anteriormente, então eu venho com esse mesmo padrão colocando tradução nossa no texto todo, né? Quantas vezes eu for fazer citação direta aqui no caso. Então, escolha uma das expressões, certo? E use de forma consistente ao longo do seu trabalho. Quando os autores eles estão aqui entre parênteses, então aqui foi uma mudança na norma, o sobrenome dos autores ele não fica mais com todas as letras maiúsculas, certo? Vai ficar só com a primeira letra maiúscula, o restante minúsculo, e aqui como eles estão dentro do parênteses, você vai separar por ponto e vírgula, né? Se eles estivessem fora, ficaria o i mesmo. Eu já vi alguns congressos ou até mesmo revistas solicitando que o trecho original ele seja colocado em nota de rodapé. Mas é importante destacar aqui que isso não é uma recomendação da ABNT, certo? A norma, ela não menciona a necessidade de incluir o trecho original no trabalho. Eu vou mostrar um exemplo caso vocês precisem mencionar o texto em inglês, certo? Eu mostro já. Abaixo aqui eu fiz uma citação indireta, né? A citação indireta é o tipo de citação mais recomendado para incluirmos no nosso trabalho. Se a citação ela é indireta, significa que eu escrevi com minhas próprias palavras, fazendo uma interpretação do que os autores escreveram e trazendo para o meu texto com as minhas palavras. Nesse caso aqui, você não deve colocar nenhuma expressão sobre a tradução, né? Porque o texto dos autores ele não está dessa forma aqui que eu escrevi, certo? Eu li o texto aqui dos autores, fiz a minha interpretação
e coloquei aqui com as minhas palavras, ou seja, não é uma tradução literal do que consta lá no trecho original. A formatação, ela será a mesma de um material em português. Você coloca apenas os autores e o ano. Você só usará a expressão tradução nossa ou tradução própria se você fizer uma citação direta, certo? Se você fizer indireta, então vai ficar desse jeito aqui mesmo, né? Como se o artigo fosse em português. E aí, pessoal, se o congresso ou periódico para o qual você irá submeter o seu trabalho pedir para você mencionar também o trecho em inglês, certo? Que é o trecho original, né? Você pode fazer da seguinte forma aqui. Então, abrir aqui um novo arquivo para mostrar para vocês. Vocês vão colocar do jeito que a gente fez ali, né? Vamos traduzir do mesmo jeito aquele trecho de interesse. E aqui no final da citação, você vai colocar uma nota de rodapé, certo? Eu vou precisar incluir uma nota de rodapé aqui no meu trabalho. Como é que você inclui essa nota aqui? Você vem aqui, você bota o cursor no final, aí você vem aqui, olha, referências, aí inserir nota de rodapé. Quando você fizer isso, ele vai colocar o númerozinho e aí ele já vem aqui para baixo. E aí é aqui que você vai colocar o trecho original. Você coloca o trecho original entre aspas, né? Só relembrando que a norma da ABNT ela não recomenda isso, tá certo? Mas você poderá ver em eventos ou revistas, né? Eu tenho até um vídeo explicando como organizar aqui essa nota de rodapé, certo? Com relação às referências, como é que essas referências vão ficar? Quanto às referências, pessoal, não é necessário mencionar se o artigo ele está em inglês, está em espanhol. Então, eu fiz uma lista aqui, incluindo outros materiais, apenas para mostrar que o estilo da referência ela não muda, né? Você deve seguir o padrão da ABNT para cada material que você citou. No caso dos artigos que eu citei aqui no exemplo, a referência ela ficou da seguinte forma: eu tenho uma entrada aqui toda maiúscula, certo? Então, vírgula, o nome do autor, então vamos para a segunda autora, aqui terceiro autor, o título, né, do artigo, aqui o nome do periódico, certo? O nome do periódico ele vai ficar em negrito ou itálico, depois o volume, número, página e ano. Então, isso daqui não depende se o artigo ele está em inglês ou ele está em português, tá certo? Você vai fazer a referência na língua do artigo, mas o modelo ele é exatamente o mesmo, né? E aí as referências elas ficam todas aqui organizadas em ordem alfabética, certo? Espaçamento simples, entre uma e outra você vai deixar um espaço simples aqui em branco, né? Todas elas são recuadas aqui à esquerda, então observar aqui esse alinhamento. E aí se tivesse um livro, por exemplo, em inglês, não tem diferença nenhuma desse modelo aqui. Você iria seguir o mesmo modelo, né? Só colocando as informações em inglês, que são as informações que estão lá no livro. Eu vou deixar agora, pessoal, na tela final, uma playlist com vários vídeos que mostram exemplos e referências de acordo com a ABNT, ok? Um abraço e até terça-feira.